né? Então, agora, vamos ver quais são as geometrias moleculares mais importantes, tá? Então, quando os elementos químicos se unem em moléculas, eles se unem, turma, em estruturas mais ou menos repetitivas, tá? E essas aqui que eu vou apresentar são as estruturas principais. Sempre quando você tiver um elemento químico ligado num segundo, ou dois elementos químicos, você vai ter uma estrutura linear. Você pode ter também três elementos químicos, tá? E essa estrutura linear se manifesta. Agora, vocês podem se perguntar, né? Deixa eu mostrar aqui. Pessoal, por que, que ele abre um ângulo de 180 graus? Ó, olha aqui para mim. Por que, que ele não fica no ângulo de 90 graus assim, tá? Tem uma explicação que é muito simples. Em cada ligação covalente, essas ligações são covalentes. O que, que elas estão compartilhando? Elétrons. Aqui, turma, tem elétron. Aqui em cima também tem elétron. Os elétrons não são negativos. O que, que um elétron faz com o outro que sendo compartilhado? Eles se repelem, tá? Então, a gente não vai ter, turma, nas estruturas, ângulos de 90 graus, porque esses elétrons que estão circulando aqui e estão sendo compartilhados, né, nessas ligações covalentes, eles vão se repelir, e essas ligações, elas vão se abrir para um ângulo de 180 graus. Então, essas estruturas lineares, elas se abrem nesse ângulo de 180 graus por causa da repulsão que as ligações covalentes têm com a outra. Na verdade, turma, nas estruturas lineares, ou você tem dois elementos, que aí a estrutura vai ser linear, porque só tem dois, ou se tiver três, é por causa dessa repulsão que eu disse das ligações. Nesse caso, turma, da linear, uma outra coisa que acontece é que todos os pares de elétrons estão sendo compartilhados. Não sobra elétron. Então, eles estão compartilhando todos os elétrons, principalmente o elemento do meio, tá? O elemento do meio, ele vai estar compartilhando os elétrons, tá? E esse compartilhamento faz com que não sobre no elemento do meio nenhum hidrogênio, tá? Nenhum elétron, desculpa. Então, ó, desculpa, eu estava tocando o celular aqui, eu tive que desligar e me tirou a atenção. Então, ó, nesse elemento químico do meio, que vocês estão vendo aqui, ó, no cursor, ó, esse elementozinho marronzinho, então, todos os elétrons dele estão sendo compartilhados. Não sobra elétron, tá? Não sobra elétron no elemento do meio. Aí vocês podem me perguntar, por que você está falando isso? Não sobra elétron e todos os elétrons estão sendo compartilhados. Porque isso vai fazer diferença nas geometrias seguintes, tá? Então, nesse, por exemplo, aqui, vamos supor que fosse um carbono. Ele teria duas ligações de um lado, duas ligações de outro. E não sobraria nenhum elétron sem compartilhar, tá? Então, essa é uma característica de estruturas lineares. Por exemplo, né? Depois eu mostro os exemplos. Então, ó, numa estrutura angular, eu teria um ângulo como esse aqui, tá? Então, aqui a molécula, ela fica quebrada, tá? Então, a linear fica uma linha, a estrutura angular, ele forma um ângulo, tá? Depois eu mostro os exemplos. Então, linear, uma linha, angular, a molécula forma um ângulo. Na trigonal, a molécula forma um triângulo. Se você unir as extremidades, ela forma um triângulo, ó. Se você unir os átomos que estão nas extremidades, a molécula tem um formato triangular, tá? E a forma piramidal? Se você pegar a base, é uma pirâmide, tá? Você sempre tem um átomo em cima e três átomos dispersos na diagonal inferior. Então, a base dela é uma pirâmide. Nós chamamos de estrutura piramidal. Uma pirâmide de três cantos, tá? Não é de quatro, não, que nem as do Egito, tá? Então, são três aqui. Então, é uma estrutura piramidal. Agora, na estrutura tetraédrica, eu sempre vou ter um elemento central
ligado com 4 elementos, tá? Sempre um elemento central ligado com 1, 2, 3, 4 elementos, tá? Então, veja, eu tenho um elemento no meio e essas ligações em aberto, tá? Por que elas têm essa geometria? Se você pega um elemento químico e liga ele com 4, essas ligações, elas se repelem. E essa repulsão no espaço dá essa estrutura tetraédrica, tá? Na verdade, turma, em todas as estruturas você tem a repulsão dessas ligações, porque elas são feitas de elétrons. Elétron com elétron é negativo com negativo, existe um movimento de empurra, elas vão se repelindo, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta por enquanto. Por enquanto, não. Não, então tá bom. Agora, deixa eu mostrar os exemplos agora, que fica mais fácil da gente entender, tá? Então, olha, eu falei que na estrutura linear, o que a gente tem aqui? Bom, ou nós temos 2 elementos químicos, 2 elementos. Sempre quando você tiver 2 elementos, somente 2, a estrutura é sempre linear, tá? Não dá para ter uma estrutura angular, trigonal, piramidal, tetraédrica só com 2 elementos. Então, se tiver só 2, necessariamente a estrutura é linear. Agora, e se eu tiver 3? Depende. Você vê que a angular tem 3, a piramidal tem 3. Como é que eu sei que aqui tem 3 e é linear? Dá uma olhada, turma. Todos os elétrons do carbono, eles são compartilhados, tá? O carbono tem 4 elétrons, ele está compartilhando os outros do oxigênio. Quando ele tiver todos os elétrons sendo compartilhados, ele fica numa estrutura linear. Por que isso? Como eu mostrei para vocês, ó, as ligações se repelem, tá? Não tem nenhum elétron sobrando. Então, as ligações se repelem e elas abrem para um ângulo de 180 graus. Veja, volto a dizer, isso acontece quando todos os elétrons são compartilhados. Lembra, eles são compartilhados para completar 8. 2, 4, 6, 8. Se não tiver compartilhamento, então nós temos ligação linear. Aí alguém pode me perguntar, né? E como é que ficaria a fórmula estrutural? Onde eu tenho par de elétrons compartilhado, eu represento por um traço, lembra? Que é a ligação covalente. Então, eu vou representar isso aqui, ó, H tracinho Cl. Então, essa, turma, é a fórmula da estrutura. É a fórmula estrutural. Então, fica HCl desse jeitão, tá? E aqui, ó, eu preciso colocar esses outros elétrons? Não. Eu só coloco onde tem par de elétron compartilhado, cada par eletrônico, lembra, é um tracinho. Então, aqui tem 2 pares compartilhados, 2 tracinhos. 2 pares compartilhados, 2 tracinhos. Então, fica carbono, 2 tracinhos oxigênio, que são 2 pares compartilhados de elétrons, e carbono, 2 tracinhos oxigênio. Agora, veja, dá para ficar essas no ângulo de 90 graus? Não, porque essas ligações, elas, como eu disse, se repelem, tá? Então, se você tiver 3 elementos químicos e não tiver elétron sobrando no elemento do meio, todos estão compartilhados, a estrutura é linear, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta por enquanto. Não. Então tá bom. Então vamos continuar. Agora, a grande dúvida é: e se tiver elétron sobrando, né? Então, quando que isso acontece? Por exemplo, no SO2, tá? No dióxido de enxofre. Então, veja, aqui, olha, nós vamos contar, o enxofre tem 6 elétrons, coluna 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai compartilhar elétron com oxigênio. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, o oxigênio fica com 8, o enxofre que compartilhou esses dois ficou com 8, 4 com 4, 8, e essa dupla ligação ele vai empurrar para cá. A gente chama isso de ligação covalente dativa, tá?
Então, ele cede esse par eletrônico e forma uma ligação aqui também, tá? Então, essa ligação química, né? Então, fica uma ligação para cá e vão ficar duas ligações para cá. Aqui fica uma dupla ligação e aqui fica uma ligação simples, porque ele vai pegar esse par eletrônico e vai ceder para o oxigênio. O elemento pode fazer isso? Pode. Se esse aqui, ó, o enxofre já tem 8, o oxigênio já tem 8, ó, 2, 4, 6, 8 que ele está compartilhando. O enxofre, 2, 4, 6 e 8 que está compartilhando. E esse aqui fica chupando o dedo? Não. O enxofre gentilmente pega esse par eletrônico e empurra para ele. E aí forma uma ligação aqui, tá? Então, todos ficam com 8 elétrons. Beleza, fechou a ligação. Só que aí, turma, o enxofre, ele tem esse par de elétrons compartilhado, esse par de elétrons que ele está cedendo para o oxigênio, só que vocês vejam que sobrou, ou sobraram, 2 elétrons aqui em cima. Lembra que eu falei, ó, o carbono não sobra elétron, mas o enxofre sobra. Turma, quando sobrar elétron, olha aqui para mim, ó. Quando sobrar elétron em cima, ele forma tipo de um chapeuzinho de elétrons. O que ele faz com as ligações aqui de baixo? Ele empurra as ligações para baixo. Então, quando tiver elétrons sobrando em cima do elemento, ele vai empurrar essas ligações para baixo. Ele vai fazer, turma, né, o elemento central, os elétrons que sobram, eles empurram. Então, ao invés dele ficar linear, essas duas ligações, elas são empurradas, porque é elétron empurrando elétron. É negativo empurrando negativo, tá? Então, por que o SO2 não fica linear? Porque em cima do enxofre sobram 2 elétrons, que não são compartilhados. Então, eles pegam, volto a dizer, empurram as duas ligações para baixo. Aí alguém pode perguntar, por que elas não encostam? Porque elas também se repelem, porque elas também são feitas de elétrons. Então, quando elas chegam numa certa altura, elas vão se repelir. Por isso que ele fica nesse ângulo. E a gente chama essa estrutura de angular. Então, existe a repulsão dos elétrons de cima e a repulsão entre as ligações de baixo, que dá origem à estrutura angular, tá? E aí o maior exemplo é esse, é o SO2, o dióxido de enxofre, tá? Liberado pelas indústrias, né? É um poluente. Então, ele tem dupla ligação de um lado, é que aí está invertido, né? Mas o enxofre com o oxigênio tem dupla ligação de um lado e uma ligação simples do outro. Ele, ao invés dele ficar linear, ele vai ficar angular por causa dos elétrons de cima que empurram ele. Tudo bem? Ficou claro isso? Todo mundo entendeu, não? Alguma pergunta? Sim, professor. De boa. Beleza, então. Todo mundo está entendendo, né? Ótimo. Beleza que vocês estão acompanhando. Letícia, ficou claro? Ótimo. Beleza. Obrigado. Então, vamos lá. Agora, e na estrutura trigonal? A estrutura trigonal, turma, nós temos o seguinte, ó. Todos os elétrons, a gente tem que olhar o átomo central. Ó, você viu o átomo central, esse átomo central não tem elétron compartilhado, quer dizer, não tem elétron sobrando, todos os elétrons são compartilhados. Esse átomo central tem elétron sobrando. Agora, no caso da trigonal, ele tem o átomo central ligado a 3 elementos, tá? Aqui é ligado em 2, aqui é ligado em 2, aqui é ligado em 3, tá? Só que quando ele é ligado em 3, se ele tiver uma dupla ligação, ó, ele tem 2 pares de elétrons compartilhados, tá? 2 pares de elétrons. E aqui, turma, ele tem um par eletrônico e aqui outro par eletrônico. Na verdade, a gente vai ter o quê? Essa dupla ligação, ela vai empurrar essas ligações aqui, tá? Ela empurra essas ligações para baixo. Porque como é que ele deveria ficar? Um T invertido. Ó, dá uma olhada aqui para mim, ó. Ficaria a dupla ligação para cima. Deixa eu ver se tem o dedo aqui, ó. Ficaria a dupla ligação para cima. Dá uma olhada aqui para mim, ó. A dupla ligação para cima e as ligações simples com hidrogênio aqui no ângulo de 90 graus.
Mas essas duplas ligações, né, elas têm elétrons. Aqui também tem elétron. Então elas vão empurrar essa dupla, empurra a ligação para baixo, empurra a ligação para baixo. Então vai ficar trigonal. A estrutura trigonal ela se forma quando você tem uma ligação dupla aqui. Aí ela empurra essas ligações para baixo. E ele forma, turma, um triângulo, tá? Então, essa estrutura é super característica, principalmente quando você tem uma dupla ligação, porque você tem mais elétrons, a densidade de elétrons é maior. Então, ela pega as ligações de hidrogênio e empurra para baixo e fica desse jeito. Como o elemento central é ligado com 3 elementos, cada elemento fica numa ponta, então a gente chama essa estrutura triangular de estrutura trigonal, tá? Alguma pergunta da trigonal? Não, ninguém colocou. A Isabela Oliveira, mais ou menos. Deixa eu terminar de explicar todas as estruturas, Isabela. Se tiver alguma dúvida, aí eu volto, tá? Que aí eu vou explicando, às vezes vai ficando mais claro, tá bom? Pessoal, tudo bem? Qual que é o segredo dessas estruturas? É a gente avaliar, turma, as ligações, tá? E se tem elétron sobrando. Quer ver? E a piramidal? A piramidal tem um elemento central ligado com 3, tá? Exemplo, nitrogênio. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons, está na coluna 5A. São esses pontinhos vermelhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quando o nitrogênio junta com o hidrogênio, ele forma amônia. Ele compartilha um par eletrônico, compartilha um par eletrônico, compartilha um par eletrônico. Então, o nitrogênio fica com 2, 4, 6, mais 2, 8. Então, ó, o nitrogênio completou 8, tá certo. Cada hidrogênio completou 2, beleza. Agora, dá uma olhada aqui na minha mãozinha de novo, ó. O nitrogênio, ele está aqui, ele está ligado, pessoal. Ó, dá uma olhada, ó. O nitrogênio está ligado com 3 hidrogênios no mesmo plano. Mas aqui em cima do nitrogênio, não sobraram 2 elétrons? Que está esse 2 pontinhos vermelho? O que esses elétrons vão fazer? Eles vão empurrar essas ligações para baixo, ó. Eles empurram. Esses 2 elétrons que tem aqui em cima, eles empurram as ligações para baixo. Então, esses 3 elementos, eles ficam na forma de uma pirâmide, né? Por que não fica no mesmo plano? Porque tem 2 elétrons em cima. Então, esses elétrons empurram as ligações para baixo. Lembra? Elétron em cima, elétron nas ligações covalentes, elétron com elétron repele. Por que as 3 ligações não ficam juntinhas embaixo? Porque elas repelem entre si. Então, elas vão ficar numa distância mais ou menos de repulsão uma da outra, tá? Então, existe a repulsão dos elétrons de cima e a repulsão entre elas embaixo. E aí, turma, o NH3, né? Então, ó, só para completar, os elétrons de cima vão pegar essas ligações e vão empurrar para baixo. Então, a estrutura da amônia, ela fica desse jeitão. O nitrogênio fica com os 3 hidrogênios para baixo. Imagine que nós tivéssemos um modelinho aí tridimensional, um hidrogênio vem para frente e os 2 hidrogênios indo para a diagonal para o fundo. E esse, turma, é um modelo de pirâmide, é um modelo piramidal, tá? É um modelo piramidal. Tudo bem? E agora ficou mais claro, Isabela? Ficou mais claro? Deu para entender melhor? Ou as ligações, elas repelem entre si, ou você tem elétrons desemparelhados, que a gente fala, elétrons sobrando, que vão empurrar as outras ligações. Por isso que tem essas geometrias diferentes, tá? As ligações, elas se repelem, e quando sobra elétron não emparelhado, eles empurram essas ligações também. Por isso que tem essas geometrias diferentes, entenderam? Agora faltou o último. Pergunta uma sofrência, mas clara. Então vamos lá para a tetraédrica. Na tetraédrica, turma, não sobram elétrons. Todos os elétrons do átomo central, que é esse elemento marronzinho,
É tudo compartilhado, ó, que nem o carbono. 2, 4, 6, 8. Ele está compartilhando todos os elétrons. Acontece, turma, que tem 4 ligações. Quando você pega essas ligações covalentes, que só tem elétrons, e coloca no espaço, elas vão se repelir e elas naturalmente formam a estrutura tetraédrica, tá? Esse é um movimento natural de repulsão. Se o átomo central tiver ligado com quatro elementos, tetraédrica. Se ele tiver ligado com 4 elementos, esses elementos eles vão se repelir no espaço por causa das ligações, e o modelo de repulsão sempre vai formar uma estrutura tetraédrica. O que é importante da tetraédrica? Você tem a pirâmide embaixo e um elemento para cima, tá? A pirâmide embaixo e um elemento para cima. Sempre, professor? Sempre. Então, esses movimentos de repulsão é que dá origem a essas diferentes geometrias, tá?